Eu posso ir muito além, mas eu não posso me esquecer que esse além é aqui dentro. Eu não estou falando de um além que me joga para fora, é o contrário. É de um além que me joga para dentro, é aqui dentro o meu além. Eu ainda não alcancei tudo de mim, e estou alcançando. Um pouco a cada dia. Às vezes alguns acontecimentos aceleram essa busca, essa conquista. Por incrível que pareça, quando a gente sofre, quando a gente precisa recrutar dentro de nós as forças que a alegria não pede, que a alegria não solicita, quando nós precisamos recrutar dentro de nós tudo aquilo que nos chega pela força da dor, da renúncia, aí eu vou galgando cada vez mais esse monte do além, que é aqui dentro. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que nós somos preguiçosos demais, nós estamos muito acomodados, né? Tem sido uma característica dos nossos dias as pessoas viverem com o mínimo, alcançam o mínimo de satisfeitas com aquilo que já alcançaram. Satisfeitas não, né? A angústia vai sendo cumulativa. Mas é muito comum você encontrar pessoas que se nivelam por baixo, que se acostumam com os defeitos que têm, que não se desafiam o suficiente para se tornarem melhores naquilo que fazem. Então ficam distantes do pódio do primeiro lugar, que é, na verdade, uma metáfora da aprovação da vida. O verdadeiro cristão é aquele que, mediante os desafios da própria vida, não precisa nem ir buscar, viu? Eles acontecem naturalmente. O verdadeiro cristão se coloca diante desses desafios como um atleta diante do novo recorde que ele precisa bater. Não é lamentando, não é chorando, não é esperando, não. É treinando que esse recorde seja batido. É assim que a gente vai além. Um além que nos joga para dentro de nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Lembrando que neste mês nós temos o acampamento da Divina Misericórdia. Que dia que vai dar? É 21 e 22 ou 22 e 23? 22 e 23. Ah, está aqui. 22 é o sábado. No dia 22 eu vou ter a missa à tarde, não é isso? Às 16 horas, no sábado à tarde. E no domingo de manhã nós vamos ter uma sessão de autógrafos do lançamento do CD Clareou. E embora seja um CD da Sony Music, onde eu estou, né, há alguns anos já, é a Sony que cuida do meu trabalho musical, mas este ano nós vamos ter uma parceria muito interessante com a Canção Nova. A Sony preparou um produto especial para a venda da Canção Nova, para que ele custasse menos e a Canção Nova pudesse ajudar, ou melhor, pudesse ter no meu CD uma ajuda para fechar as contas do mês de abril e depois na continuidade da venda. Então, o CD Clareou vai ajudar a clarear aqui um pouquinho a situação financeira da Canção Nova. Nós estamos muito felizes com essa parceria, com essa oportunidade que nós temos. Eu já, graças a Deus, ajudo a Canção Nova. Esse meu trabalho, tudo o que eu faço aqui é para a Canção Nova. Não tenho nenhum rendimento, né? Não tenho absolutamente nada. É só uma doação muito, muito feliz mesmo. Não falo para me vangloriar, não. A Canção Nova faz muito mais por mim do que eu por ela. Mas é o pouco que eu posso fazer. A venda das minhas palestras, os meus livros, tudo isso é uma maneira que eu tenho de ajudar. Sobretudo as palestras, porque são direitos cedidos à Canção Nova. Eu não recebo nada. Uma forma que eu tenho de estar aqui também como um sócio colaborador. E além do nosso programa, que graças a Deus desperta em muitas pessoas pelo Brasil afora, e por que não dizer de outros lugares, como Angola,
Portugal, por onde eu já tive a oportunidade de ir e de ver a força da canção nova. Também Moçambique, Cabo Verde, são muitos os lugares que a gente chega e nós sabemos que ali a canção nova já deixou um fruto. Então o programa, chegando a tantos lugares, desperta também muitas pessoas. Então no domingo da Festa da Misericórdia de manhã, você que comprar aqui o CD, nós vamos ter a oportunidade de autografá-lo para você levar de repente para alguém que você gosta. Vamos aproveitar essa festa bonita demais, que tão bem faz ao nosso coração, para lançar esse CD e pedir que a Divina Misericórdia venha abençoar este novo tempo da minha vida que esse CD representa. Você sabe que quando eu fui convidado a fazer o CD, eu não tinha vontade de fazer não, de verdade. O ano passado, quando a Sony falou, vamos fazer um novo CD no início do ano, padre, eu não queria, não tinha nem propósito de fazer um CD esse ano. E de repente eu ouvi uma música que chama-se Prece, a Nossa Senhora, feita por uma compositora do Rio de Janeiro, que eu tinha recebido no WhatsApp. Eu me lembro que eu recebi no início do ano, acho que foi no primeiro dia do ano, naqueles dias que segue ali, aquele tempo meio morto, né, da nossa vida. Eu me lembro que aquela música de Nossa Senhora fez tão bem ao meu coração, mas tão bem, e eu comecei a querer fazer o CD ali, naquele momento que eu recebi a música. Foi a primeira música que eu pensei, pronto, meu CD está nascendo. Eu quero gravar essa música. Mas não tinha a menor ideia de quem era a compositora daquela música. Uma voz bonita, né? E que foi só um áudiozinho do WhatsApp que alguém mandou. Não me recordo quem foi que mandou. E eu sei que eu comecei a distribuir, mandar para muitas outras pessoas. E aí, pesquisei, descobri que aquela menina se chamava Lilian. E ela não era uma compositora de músicas religiosas, não. Eu descobri que ela cantava uma boa música popular brasileira, boa mesmo, muito talentosa, com muito bom gosto na escolha do repertório dela. E aí, pesquisando aquela menina, por acaso comentei com a Alice Venturi, que é a menina que fez a foto desse livro, essa capa minha. Essa foto foi ela que fez no show meu lá em Curitiba. E ela me contou que conhecia a Lilian. E coincidentemente, aí tudo bem, passou, ela me disse que conhecia a menina. A Sony, quando eu mostrei a música para a Sony, ela já buscou as autorizações. E coincidentemente, um dia, a Alice mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo assim, que bom que você vai gravar a música da Lilian. Ela está aqui do meu lado muito feliz. Aí levei um susto, né, daquela associação. Ela está com a Lilian naquele momento. Eu também não sabia que ela já tinha autorizado eu gravar. E aí, qual foi a minha surpresa? Que a Lilian gravou um áudio naquele momento, que ela estava com a Alice, dizendo assim, padre, quando eu fiz essa música, eu mostrei ela para o meu marido, ele achou bonita, mas eu pensei, nunca vou cantar essa música porque ela não vai caber dentro do meu show, meu público não vai entender. Eu, cantora de música popular brasileira, cantando uma oração à Nossa Senhora. E quando eu gravei naquele show, que é o resultado do áudio que eu tinha, era de um show que ela fez ao vivo. Eu não imaginava que ela seria bem aceita pelo meu público, como foi, ela disse. Durante o momento em que eu cantei, aquele silêncio, um silêncio respeitoso, muitas pessoas emocionadas com a música. E foi uma surpresa muito grande para mim. Mas quando eu recebi o pedido da Sony dizendo que o senhor queria gravar, para mim foi uma confirmação de Deus e uma emoção muito grande. E agora eu digo para o senhor por quê. Quando eu fiz a música, eu mostrei para o meu marido, ele achou muito bonita, eu pensei que jamais iria cantar aquela música, mas eu disse para ele assim, engraçado, eu fiz essa música pensando no Padre Fábio. Foi um presente de Nossa Senhora para mim. Ela não sabia como fazer chegar a música a mim. A música chegou para mim sem também que fosse endereçado por ela.
O meu CD começa a nascer a partir daquela música, o meu desejo de querer gravar. E eu digo para você, porque 2016 foi um ano muito difícil para mim, muito pesado. Eu passei por momentos muito tortuosos. E eu fiquei bastante abatido. Eu cheguei ao final do ano com um fardo considerável sobre os ombros. Um desconforto na alma, e eu não tinha vontade de gravar. Eu ia muito mais viver a minha reclusão. Já tinha decidido que iria começar o ano sem eventos. Eu queria e precisava de um tempo de mais solidão, de mais silêncio. Estava pronto para fazer isso. E de repente aquela música, quando você ouvir a música Prece, você vai entender por que eu estou dizendo isso. É uma letra muito simples de um ser humano pedindo que Nossa Senhora lhe conceda colo. Era tudo o que eu precisava que Deus me desse naquele momento, que Ele me desse um colo, que Ele me consolasse das minhas angústias, que Ele me livrasse das minhas aflições. E eu não estou contando essa história para você ficar com pena de mim, porque eu não gosto disso não me sinto vítima não. Eu não tenho nenhum problema com as dificuldades que a vida me dá. Só que na hora a gente chora, a gente esperneia, né? Eu não fico reclamando, eu não vinha para cá reclamar da minha vida e ficar dizendo para vocês que está difícil, que está isso, está aquilo, não. Não é da minha conduta. Mas como naquele momento a música era tudo o que eu precisava dizer, eu me lembro que eu ouvia aquela música, minha gente, assim, sabe quando você põe no repeat e fica 30 vezes tocando? Às vezes eu chorava, como se ela pudesse lavar o meu interior de tudo aquilo que estava sendo difícil para mim. Engraçado que ela provocava a mesma coisa nas pessoas para quem eu enviei. Eu já comecei a receber tantos testemunhos positivos em relação a essa música, tanta gente me dizendo, padre, como é bonita essa música, quem é que canta? Todo mundo, a primeira coisa, né? Quem que está cantando? Eu não sei também não. Recebi, não sei quem é que está cantando, só sei que ela me fez muito bem, e a partir dela o meu CD novo começou a nascer. Então esse trabalho que nós vamos ter aqui na Divina Misericórdia é para mim o retrato de um novo tempo. Eu acho que a música, a gente só tem o direito de cantar uma música depois que de fato ela teve um sentido para nós. E o que foi interessante é que eu acabei buscando outras canções que pudessem ter também, que pudesse ser um pouco a leitura do meu momento. Porque a pessoa, quando escuta um trabalho, ela vai perceber se é a verdade ou não, se aquilo que a gente está cantando fez sentido para nós ou não. Isso para mim é uma regra de vida. A música religiosa, um cantor de música popular brasileira, ele pode cantar do jeito que ele quiser. Se ele for um bom intérprete, bonito, ele vai ter o público dele. Às vezes nem intérprete só canta, né? Não tem o dom de interpretar as palavras, só canta. Alegra todo mundo e aí faz sucesso. Mas nós que trabalhamos com a música religiosa, se você não ouve Deus quando a gente canta, você não acredita. Não tem efeito. Todo e qualquer cantor religioso, se a pessoa não ouvir Deus através de nós, o nosso trabalho é infértil. Pode cantar bonito, pode ser afinado, mas se não tiver a alma, a verdade, a experiência que a música nos proporciona, dificilmente a gente vai conseguir atingir o coração de alguém. Mas é isso, eu compreendo a música assim, como uma oportunidade que eu tenho de Deus chegar até o coração das pessoas. E eu agradeço muito por estar aqui na Festa da Misericórdia, com este novo trabalho, retrato de um tempo muito especial, muito doído, mas muito especial na minha vida. Felizes os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é um conceito essencial à vida de santidade. O que é miserere? Sentir a miséria do outro. Então, o coração misericordioso é aquele que abraça. Ter o coração misericordioso é você ter o amor em ação.
Vida de santidade é isso. Eu não sou perfeito, meu amor não é perfeito, mas eu estou atento para que ele seja misericordioso. Eu vejo alguém sofrendo, eu imediatamente sou arrebatado pelo sofrimento do outro. Mas eu não sou um mero espectador. Eu quero ser uma lança que entra lá onde sofre e tenta modificar alguma coisa. Às vezes, materialmente, quando nos é dada a oportunidade, né? Quantas vezes, materialmente, você se comove? Nossa, tem uma historinha essa semana eu escutei, não foi porque ele quis contar, não, foi por acaso. O Everson, que trabalha comigo, foi lá na casa da Ziza levar um material de som da capela que estava aqui no tempo que a gente está fazendo a missa todo domingo. E ele falou que ele sentiu sede quando saiu da casa da Ziza e antes de pegar o carro para voltar para Taubaté, que é onde ele mora também, ele quis entrar no barzinho assim de frente para comprar uma água. E quando ele foi nesse barzinho, um senhor falou para ele assim: ô moço, eu moro em Guarapuava, eu e minha esposa, nós estamos aqui numa situação de miséria, a gente veio tentar a vida aqui em São José dos Campos, deu tudo errado. Será que o senhor pode me dar alguns reais para o senhor me ajudar a comprar essa passagem? O senhor não precisa nem entregar para mim. Se o senhor não achar que eu estou mentindo, o senhorzinho aqui do mercadinho está recolhendo dinheiro para mim. E na hora que tiver o valor, eu vou. Ele vai comprar para mim a passagem. Aí o Everson olhou para o senhorzinho concordou, falou, é verdade. E o Everson imediatamente identificou que ali existia verdade naquela história. O Everson não é um menino rico. Trabalha, ajuda a família, tem uma ligação linda com a mãe, com a família, com os irmãos, ajuda todo mundo que ele pode, os amigos dele, eu sei que ele ajuda. Ele falou que naquela hora ele falou assim, eu atravessei essa rua, não foi para comprar. Atravessei essa rua, foi para encontrar esse senhor e ver que ele tem uma sede diferente da minha. Tem sede de voltar para casa, tem sede de voltar a ser gente, de não ficar aqui nessa situação de insegurança, de instabilidade. Aí o Everson perguntou, né, quanto é a passagem? Ele falou lá, 400 e poucos reais que faltava para comprar para os dois. Ele falou, fica tranquilo então que o senhor já vai ter o dinheirinho, vou dar o que falta. Ele disse que esse homem não acreditava, né, porque ele não imaginava que alguém fosse ali se dispor a dar aquele valor todo. Ele disse que ele se ajoelhou, assim, num ímpeto de gratidão, ele se ajoelhou. Eu soube dessa história porque a gente estava falando de uma outra coisa, de quando nós estamos num momento achando que é para viver aquilo e de repente Deus nos mostra outra coisa. O que acontece num momento como esse? É um movimento de misericórdia. Quando você é uma lança, ultrapassa todas as camadas e chega ao centro, onde dói. Isso é essencialmente religioso. Isso é essencialmente espiritual. Às vezes nós podemos fazer isso materialmente, como meu amigo fez por esse desconhecido. Eu posso fazer isso do ponto de vista espiritual. Às vezes eu me deparo com algumas dores tão cruéis, tão difíceis de serem vividas e experimentadas na solidão. E aí faço o caminho da lança. Às vezes a primeira camada do coração de quem está diante de mim é cara feia, eu quebro. A segunda camada é a arrogância, eu quebro. Porque quando a gente está sofrido, a gente tem cara feia, a gente é arrogante, às vezes. A terceira camada, às vezes, é orgulho. A pessoa sabe que precisa, mas não quer. Você quebra aquele orgulho. E você vai com um sorriso, sem deboche. Não é um sorriso de deboche, é um sorriso de aconchego. E dizer, eu estou aqui. Você não está sozinho. Essa dor não é só sua. E aos poucos as camadas daquele coração permitem que a flecha que você é chegue ao centro. Lugar que a pessoa precisa. Como é bom isso, minha gente?
Não é porque o outro está vendo. Não é para postar no Instagram, não. Aliás, a vida de santidade não combina com essa publicidade que às vezes nós fazemos das nossas caridades. É para vocês. Deus lhe fez atravessar às vezes uma rua para comprar uma água para você descobrir que ali existe um homem, a sua esposa, que queria voltar para casa. E você pôde materialmente contribuir. Aí você descobre que não era para você ir àquele barzinho, não era para você estar ali, e de repente a situação se fez. Eu costumo pensar que existem caridades que só Deus só vai nos permitir fazer, eu e você. Algumas dores Deus vai lhe permitir ver. Quanta gente está ali, mas só você viu. É porque Deus quer que você faça. Sim. Misericórdia é isso. É quando você percebe que o seu coração é uma flecha que ultrapassa todos aqueles obstáculos que aquela pessoa está colocando e de repente você atinge. Você sente com ele aquela dor que era tão solitária passa a ser sua. Aquela dor que era tão solitária, tão sozinha, você acompanha. Isso é santidade, minha gente. Padre Fábio, como suportar a perseguição? Porque dói demais em alguns momentos da nossa vida. A perseguição, ela faz parte da vida, todas as dimensões da nossa vida, toda a dimensão humana. Todo mundo que é humano, em algum momento experimenta ser perseguido. O que gera uma perseguição? São muitos fatores. Às vezes a pessoa tem inveja de nós, às vezes a gente... Vamos falar a partir de nós. Por que muitas vezes eu persigo alguém? Persigo quando há algo naquilo que me incomoda, há algo naquele comportamento que me deixa desestabilizado. Então eu vou fazer de tudo. Ou então quando o outro está alcançando alguma coisa que eu quero, mas não sei alcançar, não consigo alcançar. Aliás, a inveja, ela nasce justamente disso, né? Quando você olha para o lugar que o outro ocupa e você fica desejando aquele lugar. E aí muitas vezes eu assumo uma postura mesquinha de persegui-lo, de falar mal, de fazer isso e aquilo. Minha filha, em se tratando de vida cristã, o grande desafio da vida cristã é nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o projeto. Eu quero olhar para o Cristo e quero ter dele a personalidade, eu quero ter dele a palavra, eu quero ter dele a atitude, o jeito de ser. E isso, quando vira uma atitude concreta, é claro que você vai incomodar. Porque nem sempre as pessoas querem a verdade. Nem sempre as pessoas estão dispostas à aplicação da justiça. Por quê? Porque elas querem ser desonestas nas pequenas coisas. Então é natural que quando o cristão consiga viver esse desafio de ser justo, de ser correto, é natural que vão se levantar muitas pessoas para tentar derrubá-lo. Isso acontece muito até mesmo no ambiente de trabalho, né? Quando você descobre que lá existe um processo de desonestidade e você quer quebrar aquilo, você muitas vezes é até ameaçado de morte. Quantas vezes, minha gente? Eu já acompanhei situações assim, de pessoas que precisaram deixar o ambiente de trabalho porque descobriram falcatruas que eram praticadas por pessoas que ali trabalhavam e que ela, por uma questão ética, moral, de verdade mesmo, não posso ser conivente com isso. Eu não posso ficar calado diante dessa injustiça sendo cometida. E aí, no momento em que quer quebrar aquela cadeia de injustiça, até mesmo ameaçada de morte, humilhada, perseguida. Por quê?
porque desejou fazer o bem acontecer. E é por isso que a perseguição está sempre ligada ao martírio. Você sabe que os primeiros cristãos foram muitos, acho que boa parte, poderíamos dizer, foi martirizada. Boa parte dos primeiros cristãos viveu o terrível martírio de serem mortos por causa da fé. Porque acreditavam em Jesus e porque colocavam em prática os seus ensinamentos. Claro, Jesus incomodou. Jesus foi morto justamente porque desafiou as estruturas religiosas, políticas e sociais do seu tempo. Então, o seguidor de Jesus é aquele que vai continuar desafiando. Agora, se continua desafiando, é natural que venha sofrer a mesma perseguição que o mestre. Ou você acha que nós vamos ficar numa situação favorável? E é por isso que sempre precisamos tomar cuidado para que a gente não se adeque às situações do mundo de hoje para evitar a perseguição, não é? Às vezes a gente tem tanto medo da perseguição que a gente perde a dimensão profética do nosso discurso, e nós não temos o direito de fazer isso. Nós precisamos viver o segmento e assumir as consequências naturais deste segmento. Às vezes você é perseguido dentro da sua casa, porque você pratica uma religião, porque você é adepto de Jesus. Como é que vem essa perseguição? Pessoas te ridicularizam, riem de você, fazem pouco caso daquilo que você gosta, daquilo que você ama. Quantas vezes você precisou esconder do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, que você ia participar de um retiro, ou que você estava vindo para a Canção Nova, ou que você ia participar de um grupo de oração? Quantas pessoas eu conheço que não podem contar que estão indo para a igreja porque são ridicularizadas em casa? Isso é perseguição. É diferente, mudou. Hoje ninguém nos proíbe mais de ser cristãos. Aqui no Brasil, por exemplo, ninguém nos proíbe disso. Pode ser que em outros lugares do mundo essa perseguição ainda aconteça. E lá ainda exista a necessidade do martírio de sangue. Isto é, eu perco a minha vida para poder dar testemunho da minha fé. Mas hoje, a perseguição que a gente vive é diferente. Ela passa por outros âmbitos sociais. Então ao defender que eu sou contrário, ao manifestar-me contrário ao aborto, por exemplo, eu sofro perseguições, a igreja sofre perseguições. Como é que nós vamos nos posicionar? Nós vamos mudar de opinião só para não ter a perseguição? De jeito nenhum. Podemos até ter posicionamentos absolutamente contrários a tudo e a todos. Nós temos o direito de ter posicionamentos contrários, sim, porque quem nos rege é o ensinamento de Jesus. Não são as filosofias hedonistas, laxistas, que estão muitas vezes prevalecendo dentro do contexto da sociedade, que tenta uniformizar as pessoas, para que todos pensem da mesma forma, para que essa filosofia hedionda de querer que as pessoas sejam modernas, contemporâneas, arejadas, e identificar que ser contemporâneo e arejado é viver sendo radicalmente contra valores humanos. Ser contra a família, por exemplo. Por mais que o mundo evolua, um filho sempre tem necessidade de ter pai e mãe dentro de casa. Por mais que nós sejamos contemporâneos, modernos e arejados, nós continuamos tendo necessidade de família. Nós não podemos, como igreja, nos calar diante de tudo aquilo que afronta essa família. É postura saudável. É direito nosso. Nós somos portadores da palavra de Jesus. E essa palavra é favorável à vida. E tudo aquilo que for contrário à vida
Tudo aquilo que atentar contra a vida, nós somos radicalmente contra. E seremos perseguidos por isso? Seremos. Mas nós seremos perseguidos com alegria. Sabe por quê? Não há nada que possa nos realizar mais do que a sensação de dever cumprido. Fiz o que tinha que fazer. É o que São Paulo fala. Combati o bom combate. Preciso dar a vida pelo Evangelho. E se não é vazando o sangue e morrendo, como morreram os primeiros cristãos, será o martírio então de você muitas vezes ser exposto à galhofa, ao ridículo, e você manter firme. Eu acredito em Jesus, sim. Esse é meu compromisso com Ele, sabe? Na oportunidade de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço e de ir aonde vou. Nunca vou a um lugar em que eu preciso deixar Jesus na porta. Eu só aceito ir, só estarei lá, se Jesus puder estar comigo. Se eu não tiver que abrir mão do que eu acredito. Já errei muito. Já me equivoquei muito. Já dei entrevistas em que eu não fui suficientemente claro. Já permiti equívocos naquilo que eu falava. E hoje não quero mais isso. Quero fazer de tudo para que a igreja esteja bem representada em mim. Porque essa é a minha missão como pai. Essa é a minha missão como homem da religião. Estar comprometido com a palavra de Deus e fazer de tudo para que esta palavra prevaleça, para que esta verdade seja Você sabe que uma coisa que me fez muito bem, eu terminei o ano um lixo, né? Um lixo humano. À medida que eu fui descansando, e eu levei muito a sério o meu descanso nessas férias, eu não aceitei nem meio compromisso. Eu vivi um tempo para me recompor, porque eu sabia que eu precisava disso. E uma coisa que eu senti, fruto do meu descanso, foi justamente o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de me dedicar um pouco mais àquilo que estava tão esquecido em mim. Tão bom quando você aguça o seu desejo de crescer, quando você se depara com as suas reais possibilidades. É um fruto do Evangelho provocando-nos a liberdade, porque até o nosso querer, ele precisa ser libertado. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer, tem que colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. Porque senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela. Porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos. E ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida e me desperta para ir buscar o que eu preciso buscar para a minha liberdade interior,
se tornar uma realidade. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. O evangelho diz assim, ele está no evangelho de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Essa palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação. Porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades, essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito naqueles que estavam acomodados, naqueles que estavam trabalhando de qualquer jeito, naqueles que estavam nivelados por baixo e satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois. Quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem. A não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las. Para não morrer apenas com aquilo que já alcancei de mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos acomodados, tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. De repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação desse vício. Não adianta rezar e pedir a Deus.
Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal. Quando este desejo de Deus encontra-se com vontades humanas, aí sim. Aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível sim, eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existia. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente, de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. E nesse Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, é uma sequência de ensinamentos duros, não são fáceis não, porque eles contrariam, muitas vezes, a lógica que nós aprendemos desde criança. Escuta isso para você ver. Ora, a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Vê se isso é natural para nós. Toda vez que nós temos um desarranjo com alguém, toda vez que nós somos magoados, machucados por aquilo que nos dizem, nós precisamos começar a quarar diariamente. Através da nossa oração, quarar é você permitir que o sol retire as manchas do tecido. Era isso que a gente fazia quando a gente era menino. Quantas vezes eu vi minha mãe quarando os panos de prato para que pudessem sair aquelas manchas de gordura. E aquele pano de prato que ficava ali, ao sol,
depois de algumas horas quarando, voltavam a ser sem mancha. O sentimento também precisa ser quarado. Quando uma pessoa fala mal de nós, qual é a nossa primeira reação? É retrucar. É devolver a ela com a mesma moeda. Porque a gente tem aquela ilusória sensação de que nós estamos corrigindo o que o outro fez. Mas Jesus diz que não. Jesus diz que toda vez que uma pessoa falar mal de nós, nós deveremos devolver com uma palavra bendita. Aí você pode parar e pensar, mas isso é um prejuízo que eu não quero tomar, não. Isso é ser bobo. Não. Quando a gente experimenta neutralizar o poder da palavra, da maldade que o outro joga sobre nós, é como se nós corrigíssemos um pouco aquele prejuízo que ele nos causou. Falar bem de quem fala mal de nós. Você neutraliza o inimigo, porque toda vez que você devolve uma palavra maldosa àquele que falou mal de você, você alimenta o sistema do ódio. Quando você quebra o poder do ódio que aquela palavra provoca em você, você causa um bem enorme ao seu coração. Não se trata de esquecer, não se trata de colocar uma pedra, não. Se trata-se de você colocar na dinâmica do seu dia um movimento que não lhe permita guardar o que lhe faz mal. É uma forma de viver, é um estilo de vida. Não guardo comigo sentimentos que não me edificam. Então o outro me falou desaforos, o outro me disse palavras que me machucaram. O que eu faço? Eu entro dentro da lógica dele. Por que ele falou isso para mim? Vai ver, ele estava chateado, ele está infeliz. E eu não vou permitir que o fruto da infelicidade dele, ou até mesmo de uma situação desfavorável em que ele esteja vivendo, se torne meu. Aí você toma uma certa distância, você racionaliza, até mesmo dizendo, olha, isso que ele falou sobre mim não é verdade. Então eu não vou acatar, eu não vou permitir a ofensa. E aos poucos a gente vai desconcertando os nossos inimigos, porque tudo o que eles querem é que a gente retruque com a mesma intensidade. Porque aquele que faz a opção pelo ódio, pela palavra mentirosa, pela calúnia, ele não espera outra coisa senão ter a oportunidade de devolver uma pior ainda do que aquela primeira que ele deu. E ele só pode devolver à medida em que ele encontra um espaço dentro de nós para depositar a sua semente de ódio. Porque o que é a palavra que calunia, que é maldosa, que é mentirosa? É uma semente de ódio. Se eu digo uma palavra maldita em relação a você, se eu semeio o seu coração com uma palavra pesada, doída, e você permite que essa palavra fique dentro de você, devolvendo-me da mesma forma, você está regando o ódio que eu joguei em você. E é interessante, minha gente, porque quando nós fazemos esse exercício de racionalizar, de quarar o sentimento que nós estamos tendo, a gente vai vendo que aquilo é uma bobagem. Mas nós amplificamos demais o que nos machuca, o que nos magoa, e a gente começa a achar aquilo imenso, mas não é, aquilo é pequeno, é uma bobagem. Às vezes foi uma explosão do outro. E o que ele falou, ele nem acredita, mas falou para nos machucar, para nos magoar. O que ele falou nem corresponde à verdade, mas ele falou porque estava inflamado na hora. E quando a gente consegue tomar essa distância, essa racionalização, a gente vai colocando dentro do coração aquela pessoa de um jeito certo. Quando a gente assume essa regra de ouro na nossa vida, quando a gente descobre que vale a pena a gente não revidar o mal com o mal, que vale a pena a gente não devolver a palavra cruel que machuca, que vale a pena a gente engolir em seco um pouquinho,
fazer uma respiração mais profunda e passar por cima daquela agressão sem devolver com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade não é de jeito nenhum, né? Só não fala com a mesma intensidade, dá a impressão que com uma intensidade menor pode. Não. O silêncio. O silêncio é uma forma muito sábia de responder uma agressão. E o mais bonito é não permitir que aquela agressão venha encontrar espaço dentro do seu coração para crescer. Porque quando a gente cria essa imunidade aqui, quando a gente apreende o resultado desse estatuto, a gente começa a pensar 2, 3, 4 vezes antes de acomodar o ódio dentro da gente. O ódio que o outro nos lançou pelo instrumento da palavra, pelo instrumento do olhar, pelo instrumento do gesto. Sim, porque às vezes a gente fica magoadinho com uma coisa que o outro falou que diz que está sendo correto de ser dito. Há mágoas e mágoas, né? Há mágoas que foram causadas por injustiças, por palavras que não foram justas, mas há outras que foram ditas com verdade. Se eu fui infiel e o outro me disse que eu fui infiel e eu fiquei magoado, eu preciso ser maduro o suficiente para entender que aquilo que o outro me diz corresponde à verdade. E que agora eu preciso me livrar disso. Para voltar a conviver, você não precisa reintegrar o outro na sua vida. Não, você tem o direito de dizer, olha, gostaria de manter uma certa distância, mas quero perdoar. Porque quando você perdoa, ainda que você não volte a conviver, o outro deixou de estar dentro de você com aquele peso, com aquele poder de ferir que antes ele tinha. Porque quando nós não perdoamos, a gente aloja o inimigo dentro de nós. E ele com as suas armas, o que é pior. Vai nos machucar, vai nos ofender, às vezes a vida inteira. Porque a gente não teve coragem de dar rumo, de despedir, de dizer, vai embora, não quero isso dentro de mim. E é uma bobagem isso, né? O ódio do outro nos alcança de diversas formas, mas cabe a nós bloquear a entrada desse ódio. Por quê? Porque nós somos cristãos. O coração cristão não deveria desperdiçar tempo com ódio, com rancores, com mágoas, porque isso nos adoece. E a proposta de Jesus é que nós tenhamos muita saúde. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. É fantástico a gente pensar a dimensão da saúde mental. Sabe, você ter uma mente saudável, eu ter uma mente saudável. E o que adoece a nossa mente? São os pensamentos negativos, são os ódios que nós alimentamos, os rancores, aquele eterno prejuízo que nós ficamos mastigando, igual o gado no curral, no pasto, que fica ruminando o alimento. Pelo amor de Deus, a gente deveria ruminar só o que é bom. Você tem a oportunidade diária de reconciliar-se consigo e com os outros. Não guardando mágoa, não guardando ressentimento. É uma oportunidade que você tem de concretizar a misericórdia na sua vida. E fazendo o mesmo com os outros. Exerça o poder de libertar o outro de seus ódios, de suas mágoas, de seus rancores. Exerça esse poder sobre você. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Essa frase corrigiria o mundo. Você já imaginou se nós levássemos a sério esse conselho de Jesus, que a gente só deveria fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse? A gente iniciaria a corrente do bem. A gente iniciaria um movimento contrário ao ódio. Nós iríamos fazer de tudo para que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos pudessem
transformar aquele que está ao nosso lado. Quando você olha para o outro como alguém que também é miserável como você, fica mais fácil compreender, porque você também é miserável. Aí quando você se recorda do que ele lhe machucou, comece a fazer o exercício de pensar que você também, quantas vezes você machucou pessoas assim da mesma forma? Agora, você já parou para prestar atenção em como você trata aqueles que não te amam? É interessante que, às vezes, a vitória nem está pronta, mas quando nós declaramos, é como se a nossa coragem de declarar essa vitória, mesmo que a gente não veja os sinais dela, Deus antecipasse esse processo. Porque a vitória, para acontecer, nós precisamos acolher a graça de Deus e precisamos fazer a nossa parte. E quando nós declaramos a vitória, a nossa mente se programa. É como se ela se permitisse viver aquilo que nós já proclamamos. Porque o estado de fracasso, minha gente, ele tem um poder assolador sobre nós. Quando nós alimentamos, sabe, no dia a dia, você sabe o que eu estou dizendo, porque isso é muito comum na nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando não acontecem de acordo com a nossa expectativa, com aquilo que a gente havia planejado, é natural que a gente se sinta, talvez não fracassados, mas a gente se sinta frustrados. A frustração faz parte da vida humana. Mas a frustração, quando ela não é trabalhada para a gente poder superar, né? Porque é natural que a gente se frustre, mas não é natural que a gente permaneça muito tempo frustrado. A gente já falou aqui tantas vezes da capacidade humana de superação, né? A gente vê tantas pessoas sendo capazes de superar as dificuldades da vida, e a gente se entusiasma a ser capaz também. É a força do testemunho do outro na nossa história. Por isso que é tão bom a gente ouvir o testemunho de alguém que conseguiu, de alguém que passou por dores semelhantes a nossas, e foi além, não ficou parado nelas. Antes de subir ao palco, tive a oportunidade de conhecer a Ângela. A Ângela estava preparando com o filho dela a formatura tão esperada daquele menino. Um menino esportista, atleta, que sempre cuidou da saúde, que sempre cuidou de si mesmo. Aquela manhã tomando café com a mãe, feliz por ter conseguido vencer a vida, vencer todas as dificuldades que são próprias da vida de um estudante. E naquele dia ele celebraria a sua vitória na faculdade, iria se formar. Mas a vida não permitiu que isso acontecesse. Na hora do almoço, quando Ângela voltou, tomou café com o rapaz, foi ao salão, foi preparar-se também, e quando voltou na hora do almoço, encontrou o filho morto dentro do banheiro. Depois de investigado as causas da morte, uma parada cardíaca com, sei lá, um infarto fulminante, tão comum nos jovens de hoje, né? Um menino de 24 anos, que às vezes o problema do coração a gente tem e não sabe. A gente, muitas vezes, estamos saudáveis e nos falta uma investigação. O check-upzinho faz bem a todo mundo, a quem tem saúde, sobretudo, também, para a gente poder identificar o que está errado dentro de nós. Infelizmente, não deu tempo de descobrir que alguma coisa estava errada no coração daquele menino. Mas o grande testemunho da Ângela foi justamente me dizer, entre lágrimas: Padre, eu sinto muita saudade dele. São 7 meses. Gente, e logo 30 dias depois da morte do filho, morreu também a mãe. Então ela perdeu 2 grandes vínculos. Perdeu o filho, perdeu a mãe. Deixou de ser mãe e deixou de ser filha num espaço de 30 dias. Se a gente for pensar, causas suficientes para que essa mulher pudesse dizer: eu sou uma fracassada, a minha vida não tem mais sentido. E quando ela veio me pedir para rezar por ela, ela não falou nada disso. Ela só me disse que dói demais.
E sustentada pela fé que tem na ressurreição, me disse: não tenho nenhuma revolta, padre. Não fico pensando que Deus foi injusto comigo, não, nada disso me ocorre. O que me ocorre é a saudade. Reze por mim, padre, para que eu seja capaz de tolerar essa saudade, de colocar dentro do meu coração a vida em ordem. Esse testemunho mexeu comigo, mexeu com muita gente que assistia a nossa palestra no domingo. E nunca é tarde, nunca é demais a gente repetir, e nunca é tarde para a gente reviver. O testemunho de uma pessoa que foi capaz de superar a sua perda, que foi capaz de superar o seu fracasso, e que não permitiu que aquele fracasso se instalasse como um proprietário da alma da gente. Porque o que às vezes acontece é isso. Eu sempre gosto de dizer que se todos os dias a gente não faz uma faxina antes de dormir, sabe, uma faxina espiritual mesmo, emocional, afetiva, se a gente não faz uma limpeza daquilo que nos poluiu, porque todos os dias a vida nos polui, com aquilo que acontece, com aquilo que a gente vê que aconteceu na vida do outro, porque nós não somos indiferentes. Se você assiste ao noticiário todos os dias de manhã, você já tem motivos para passar um dia lamentando. Se você assiste aos noticiários da noite, você tem motivos para perder o sono. Mas essa é a postura cristã? Será que a nossa indignação que nós devemos ter quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo passa em assumir o fracasso que aquele acontecimento nos traz? Não. A indignação não é fracasso. A indignação é a gente se posicionar sabendo que o mundo não tem de ser assim. Não é natural que uma pessoa mate a outra, não é natural que a gente seja injusto, não é natural que a gente vá fazer uma coisa ruim ao outro, como tantas vezes são noticiadas. As notícias, o conteúdo das notícias que nos chegam, estão recheadas de traição, de injustiça, de impunidade, de assassinato, de ódio, roubo. A gente fica indignado porque o mundo não tem de ser assim. Mas qual é o papel dessa indignação? Provocar dentro de nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente, então, a partir da parte que nos cabe. Como a Ângela fez. A Ângela, ao sentir a dor de perder um filho e de perder a mãe, ela resolveu recrutar tudo o que a fé havia dado ela ao longo da vida. E resolveu proclamar a vitória, mesmo com o rosto coberto de lágrimas. Aí volta ao início. Quando a gente proclama uma vitória, mesmo sem a gente ter ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, a gente dispõe o espírito a não mergulhar no fracasso. É como se a graça de Deus se antecipasse dentro de nós, nos ajudando a compreender aquele momento difícil e nos dando o entendimento de que a vitória chegará. Porque o desafio do que sofre, aquele que está sofrendo hoje, por exemplo, uma perda, pode ser que você esteja me assistindo e você tenha sepultado um ente querido hoje. Pode ser que você tenha visto morrer um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. É assim. Todos os dias alguém está perdendo. Mas a graça de Deus hoje pode lhe visitar, não lhe retirando essa saudade, porque esse é um processo humano. Deus não tem como retirar o que é humano. A saudade é um dom que nós temos dado por Ele. Como é que Ele vai tirar isso de mim? Eu não quero. Eu não quero deixar de sentir saudade das pessoas que eu amo. O que eu quero é que essa saudade se torne leve dentro de mim, que não seja um fardo para me deprimir, para me amargurar. Então eu permito que a mão de Deus comece já a me consolar hoje e eu alimente esse pensamento. Quem perdeu alguém hoje precisa começar a alimentar esse pensamento. A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva. Porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível
tão próxima do acontecimento. É natural que doa de maneira terrível, mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela, de que ela será assim suportável. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza que, se bem vivido, se vivenciado tudo isso, com fé no coração, deixando-se visitar por essa sabedoria divina de que tudo vai passar, que vai ficar diferente, esse dia tão terrível hoje pode ser num futuro um dia de aprendizado. Porque é assim que as pessoas crescem. É assim que nós superamos. É assim que nós avançamos. Eu fico pensando, né? Eu tive uma vida muito difícil sempre. A vida na minha casa não é fácil até hoje. Eu tenho muitos motivos para poder desanimar. Tenho muitos. Todos os dias eu tenho motivos para desanimar. Por aquilo que eu não consigo com os meus irmãos, com os meus amigos, com aquilo que eu não consigo comigo mesmo, por aqueles que eu vejo morrer, por aqueles jovens que eu gostaria tanto que estivessem vivendo diferente, mas não. Estão lá perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no álcool. Por ver o meu país tão injusto, por ver tantas vezes os nossos governantes fazendo o absolutamente contrário do que deveriam fazer. Deveriam cuidar da gente, mas às vezes saqueiam o cofre público, lá onde nós depositamos os nossos impostos, para que este país seja melhor, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha segurança, para que os nossos filhos tenham uma boa educação. Todos os dias nós temos motivos para desanimar. Todos os dias você também tem motivo para jogar a toalha e dizer: olha, a partir de hoje eu não luto mais. Mas não é assim que se faz gente grande. Não é desistindo que se faz gente grande. E por isso que vale a pena o testemunho, porque você vê que o outro não, que você não está sofrendo sozinho, que isso é humano. Eu gosto de dizer, né? Falo no meu livro, no Quem Me Roubou de Mim, que nós muitas vezes estamos estranhos às questões humanas. Nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos estranhos ao sofrimento, nós estamos estranhos à morte, como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se isso não fosse um processo natural da vida. Não pode ser assim. Esse livro aí que está aparecendo, ó, Quem Me Roubou de Mim, além de falar do sequestro da subjetividade, fala justamente dessas perdas que o mundo contemporâneo, que o mundo de hoje está nos trazendo. Prejuízos terríveis. Por quê? Porque a gente não se reflete, a gente não se pensa. E quem não se pensa vai ter muita dificuldade de pensar a vida com mais amplitude. Porque a maneira como eu me penso reflete na maneira como eu penso a minha vida. Como eu olho para as pessoas, a maneira como eu me olho reflete na maneira como eu olho para o outro. Então, esses sofrimentos que fizeram parte de você ao longo deste ano, eles têm que lhe trazer um fruto, sim. E se não trouxeram, você pode ficar esperto. Pode ser que você esteja deixando de arrancar deles o aprendizado. Pode ser que você esteja guardando os fracassos na estante, sabe? Sem reciclá-los. Não, fracasso tem que ser reciclado. Aquilo que você lutou, eu posso dizer, encontrei tantas pessoas que passaram pela batalha contra o câncer, ou porque lutaram consigo mesmas, ou porque lutaram com as pessoas mais próximas. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. Mas depois que passa, depois que termina, não é verdade? Você olha para o cabelo que voltou a crescer e você identifica que aqueles cabelos representam sonhos. Só quem precisou perder os cabelos para fazer um tratamento de quimioterapia sabe o que é a alegria de vê-los nascendo novamente. Só quem precisou passar pelo mal-estar de uma quimioterapia, de ficar tantas vezes horas e horas dentro de um hospital esperando pelo atendimento, e depois você ver o resultado de que aquilo deu certo, de que o tumor regrediu,
Ou então a cirurgia que fez, que foi bem sucedida. Então quando renascem os cabelos, meu Deus, que respeito nós precisamos ter por esses cabelos que nascem. São mais que cabelos. É o renascimento de sonhos, de esperança, de futuro. É alguém que de alguma forma pode dizer, a vida aqui venceu. E nós continuaremos lutando por essa vida. Porque só quem se viu nesse limite, nesse limiar estreito entre vida e morte, saberá identificar o quão a vida é preciosa. E deixaremos de reclamar menos. Reclamaremos menos. Porque um dia a gente viveu esse limiar e a gente sabe muito bem. Há 3 meses que eu estou lutando, com um problema que eu tive nesse ouvido esquerdo. Há 3 meses eu não sei o que é silêncio. Eu que gosto tanto. Então às vezes eu acho que eu vou ficar louco com um barulho que não termina dentro do meu ouvido. Eu tive uma pequena perda de audição, provocada não sei porquê, sei lá. São tantos os motivos que podem provocar aquilo que eles chamam de surdez súbita. O que é a surdez súbita? Quando você de repente acorda com um barulho no seu ouvido, você vai e faz uma audiometria, que é um exame que mede a audição. Aí eu descobri que eu perdi 3 frequências graves. Nem fazem falta. Poderia viver perfeitamente sem elas. Até o doutor Daniel, que tem me acompanhado, me disse, padre, é um diagnóstico muito bom. Depois outros médicos, amigos meus também, doutor Vianney lá em Petrópolis, que eu tive a oportunidade também de conversar, de passar por ele, fui tão bem atendido por ele. Todo mundo dizendo, o diagnóstico é muito bom. Quando se perde frequências graves, se recupera praticamente tudo novamente. Só uma questão de tempo. Mas o problema, minha gente, não é essa bendita frequência grave que eu perdi, não. O problema é conviver com esse barulho, esse zumbido, dia e noite. Sabe quando você deita para dormir cansado? E você não consegue dormir porque aquele barulho te perturba, te perturba, te perturba. E ontem, graças a Deus, eu tive assim um dia tranquilo. Foi o primeiro dia em que eu posso dizer que o zumbido não ficou o tempo todo. Foi o primeiro dia em que eu tive a oportunidade de voltar a saborear alguns momentos de silêncio. Ele não foi embora, está aqui. Vai, volta, fica baixinho, fica mais alto. Mas ontem, eu vivi um dia inteiro naquele silêncio que eu gosto, que me faz bem. Você não pode imaginar de como eu valorizei aquilo. Você não pode imaginar de como para mim foi gratificante ter a oportunidade de valorizar uma situação que às vezes passa despercebido, porque eu me acostumei com ela. Então, como agora eu estou tendo de conviver com um barulho no meu ouvido, e se Deus quiser, vou dar um jeito de curar isso, ou pelo menos diminuir isso, para eu não ficar louco, senão a gente fica louco, a gente não consegue se concentrar, tudo fica mais penoso, a gente fica mais cansado, menos paciente com as coisas. Então, sabe, quando você experimenta aquilo que antes você tinha e não sabia valorizar. Se Deus me der a graça de ser curado disso, você pode ter certeza que eu nunca mais vou interpretar o silêncio da mesma forma. Porque passar 3 meses com esse barulho o tempo todo no seu ouvido não é brincadeira. Então, quando eu tiver a oportunidade, como eu tive ontem, temporária, mas tive, de voltar a experimentar o silêncio, eu quero saborear aquilo com todas as forças da minha alma. E para isso serve o sofrimento. Por isso que eu estou lhe dizendo, o que lhe aborreceu ao longo desse ano? O que foi penoso para você? Eu dei meu testemunho, falei o testemunho da Ângela. A minha história é tão pequenininha, perto de tantos sofrimentos que a gente teve. A gente teve a Célia, nossa amiga aqui, que trabalha conosco. Enfrentou o ano passado, um pouco esse ano também, né, Célia? Ainda na continuidade do tratamento, 2010, 2011, continua em tratamento. A Célia sabe, nós vimos quando os cabelos da Célia caíram e depois vimos a alegria quando nasceram. Está aqui trabalhando, feliz da vida, levando a mãe dela por onde vai, com amor, com carinho. Mostra a Célia para nós, essa menina tão especial, tão cheia de Deus, que foi um testemunho para nós aqui.
para quem esteve ao lado dela.